Bem, irmãos, quero convidá-los, então, a abrirem comigo suas Bíblias no Evangelho de Marcos. Nós vamos, capítulo 5 dessa feita, dar continuidade à nossa série de sermões. Nós vamos ler do Evangelho de Marcos, capítulo 5, do verso 21 até o verso 24. Em seguida, nós iremos para o verso 35 e leremos até o final do capítulo. Marcos 5, do 21 ao 24. Depois, verso 35 ao verso 43. Diz-nos assim a palavra do Senhor. Tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão. E ele estava junto do mar. Eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se a seus pés. E insistentemente lhe suplicou: minha filhinha está à morte. Vem, impõe as mãos sobre ela, para que seja salva e viverá. Jesus foi com ele. Grande multidão o seguia, comprimindo-o. Verso 35. Falava ele ainda, quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: tua filha já morreu, por que ainda incomodas o mestre? Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. Ao entrar, lhes disse: por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele, e entrou onde ela estava. Tomando-a pela mão, disse: Talitá cumi, que quer dizer: menina, eu te mando, levanta-te. Imediatamente, a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram todos sobremaneira admirados, mas Jesus ordenou-lhes expressamente que ninguém o soubesse e mandou que dessem de comer à menina. Amém. Vamos orar ao nosso Deus. Senhor, mais uma vez nós agradecemos pelo privilégio de abrir as Sagradas Escrituras e juntos aqui aos Teus pés buscarmos conhecimento do Senhor. Tu és o nosso mestre, nós somos os Teus discípulos, estamos aqui para ouvir do Senhor, aprender da Tua palavra. Ó Senhor, não nos deixe sozinhos, sem Ti nada podemos fazer. A Tua palavra é a verdade e a compreensão da mesma, a aplicação da mesma, não é algo que o homem possa por si mesmo fazer. É sobrenatural. Por isso nós nos colocamos como igreja e suplicamos o Teu favor, que o Senhor fale conosco essa noite. Que o Senhor transforme nossas vidas, enche nosso coração de esperança, para que prossigamos. Não sabemos ainda o tempo da nossa jornada, da nossa peregrinação aqui, mas queremos, ó Deus, caminhar na força do Senhor e do seu poder. Abençoa a Tua igreja, aqui em Parquelândia e em toda a face da terra, o Teu povo que Te invoca em sinceridade. Em nome de Jesus, nós cremos no poder do Espírito Santo, por isso assim oramos, Pai. Amém. Bem, meus irmãos, nós estamos aqui agora retomando o relato do pedido do chefe da sinagoga, Jairo, feito ao mestre, não é? Antes da cura da mulher do fluxo de sangue, que nós observamos na semana passada. Então, basicamente, o Senhor, ele abordado por Jairo, e esse homem, chefe da sinagoga,
ele tem uma função interessante, né? O que é que significa essa chefia, essa condução? Ele era realmente um homem, alguns dizem mesmo leigo, porém, que era responsável pela ordem da sinagoga, pela liturgia que ali acontecia, pelas leituras que ali seriam feitas, pelos acontecimentos, né, que realmente se desenvolveriam nos outros dias e principalmente no dia de sábado na sinagoga. Era alguém respeitado na sociedade, por isso que o texto fala para nós que ele é um dos principais da sinagoga. Ele faz parte de um grupo seleto de judeus e ele tem esse encargo, conduzir a sinagoga, organizar a liturgia, né? Os irmãos lembram quando Cristo entrou na sinagoga, em Lucas capítulo 4, foi dado a ele o rolo do profeta Isaías. Então, tudo que acontecia na sinagoga passava pelo chefe da sinagoga, e Jairo era um desses homens responsáveis, né? No caso aqui, por essa sinagoga. Então, era um homem que vivia relativamente bem, confortável, respeitado em sua nação, né? Um judeu que realmente gozava de privilégios e tinha uma família, vamos dizer, abençoada, né? Todos os dias, cuidando das coisas concernentes a Deus, ao ensino da palavra. Tinha um pequenino de 12 anos. E acontece que essa menina adoece, o texto não nos diz qual foi a doença que lhe acometeu, mas realmente a angústia, a tristeza, a aflição pairou sobre a casa de Jairo naqueles dias, né? Então, chegando ao ponto de ele entender que a sua filha estava às portas da morte. Ele viu que nada mais podia ser feito. Marcos nos traz esse relato, também à semelhança dos outros dois evangelistas, Mateus e Lucas, porque nós continuamos aqui observando, principalmente no que concerne ao evangelho de Marcos, que Marcos quer destacar a singularidade do Filho de Deus, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Lembra que nós vimos também na semana passada, no final do capítulo 4, quando a pergunta é feita pelos discípulos, quem é esse que tem poder, quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Então nós vemos que o Senhor é Deus em carne, Jesus Cristo, nosso Senhor, que tem um domínio sobre as forças da natureza. Nós vimos isso no capítulo 4. Na sequência nós vimos que ele tem o domínio sobre as forças do mal. Ele ali liberta o endemoniado em Gerasa, em Gadara, enfim, de fato são dois, né? Mas um mais violento, o Senhor liberta aquele homem também. Grande milagre é feito na vida daquele homem. E na sequência nós vemos ele ter o poder sobre as moléstias. Aquela mulher que sofria 12 anos com aquele fluxo de sangue, o Senhor, de forma misericordiosa, também curou aquela mulher. Enquanto ele curava aquela mulher, Jairo aguardava, porque ele havia falado com ele, pedido a ele que viesse salvar a sua filha. Só que agora Jairo recebe a notícia, né? Ali o Senhor se detém um pouco, de que a sua filha de fato morreu. E Marcos, então, quer mostrar para nós que ele tem o domínio também sobre a morte. Isso é muito belo, não é? Nós vemos o evangelista destacando aqui esse quadro. Ele domina céus e terra, ele domina os demônios, ele domina as doenças, ele domina a morte. Esse é o Rei da Glória. Esse é o Filho do Deus Altíssimo. Esse é aquele que, de uma vez por todas, desbancará todo o caos que existe sobre a face da terra. É isso que o Evangelho quer nos apresentar. Sofremos hoje com questões climáticas, ele tem um domínio sobre isso. Sofremos hoje com as ações de Satanás, ele tem um domínio sobre isso. Sofremos hoje com as doenças que acometem os nossos corpos, ele também está dominando sobre isso. Sofremos hoje com a morte de entes queridos, ou com a nossa própria morte, ele também é o Senhor que domina a morte. Então não existe nada. O Evangelho quer apresentar isso para a gente, não existe nada. Nada nesse mundo que fuja ao seu controle, que fuja ao seu domínio. E quando nós falamos da morte, né, nós vamos aprender aqui com Marcos aqui, e os demais evangelistas, é exatamente isso. Nós vemos os poderes da morte, nós vemos a morte encarar a vida, né? Nós vemos aqui a morte ser tragada pela vitória. Nós vemos aqui Cristo, Senhor da vida, desbancando o poder da morte e dando para nós um prenúncio da libertação plena que nós teremos quando se manifestar a glória do Senhor no Filho do Homem. Então, Jairo sofre. Aqui eu quero dividir o nosso sermão em duas partes. Eu quero observar os poderes da morte, o que aquilo ocasiona na vida de Jairo, e, claro, nós observarmos o poder da vida. A chegada de Cristo,
e a transformação de todo aquele cenário sombrio em um momento, um contexto de alegria, de glória, de felicidade na presença de Deus. Jairo se depara com a dor da perda iminente de um ente querido, e que ente querido, a própria filha. Isso é algo que já virou entre nós mesmos, né? Ninguém queira saber o que é perder um filho, né? Muitos pais dizem isso. Talvez algum dos irmãos aqui já possa ter enfrentado isso. Jairo está enfrentando isso. Uma filha única, de 12 anos. Uma menina que era a alegria da sua casa, com certeza, a alegria da família. E ele se vê agora nesse momento de angústia. Sai, todo o protocolo que era demandado acerca de Jairo é quebrado. Lembra que Jesus, desde o começo dos evangelhos, ele é rechaçado pelas autoridades judaicas. Jairo não quer saber mais disso. Ele publicamente, como chefe da sinagoga, sai da sua casa e se lança aos pés de Cristo. Se ajoelha. A ideia dele se prostrar, veja o texto diz, no verso 22 do capítulo 5, que ele chegou ali, né, vendo Jesus, ele prostrou-se aos seus pés e insistentemente lhe suplicou. Os irmãos entenderem a gravidade disso, lembra ali de Mardoqueu ou Mordecai, enfim, depende da sua tradução, como ele não se dobrava diante de homem algum. E principalmente nós vemos da má fama que foi lançada sobre Cristo, de que ele tinha um demônio, de que ele era louco, de que ele era um cedidor, de que ele estava querendo se levantar contra o império. E esse homem ignora tudo isso. Ele está tão sofrido, tão doído com a morte iminente da sua filha, que ele com certeza saiu correndo. São coisas que a gente acha, às vezes, comum para nós, mas um judeu, um homem de autoridade, tinha todo um protocolo a seguir. Os irmãos lembram da parábola do filho pródigo, quando o texto diz que de longe o pai viu o seu filho, e o texto diz que ele correu ao seu encontro. É para destacar isso, a quebra do protocolo. Um homem de mais idade, um homem de autoridade, ele não se lançaria à rua às pressas, não. Ele era respeitado. Ele era alguém realmente muito reconhecido. Tinha que manter toda uma cadência no seu caminhar, na sua maneira de agir. Ele era o chefe da sinagoga. Mas a dor, a perda de um ente querido, no caso da sua filha, a iminência disso, fez com que tudo mais não significasse nada para ele. Nem o conforto que tinha, nem a posição que tinha. O luto bateu à sua porta. A morte chegou à casa de Jairo. E tudo ficou em densas trevas para ele. Sua esposa, seu lar, sua posição, nada mais significava para ele. Então ele vai e se lança aos pés do mestre. Quantos de nós, né, já tivemos que lidar com a perda iminente de um ente querido? De fato, ninguém avisa que vai morrer, né? Ninguém quer avisar que vai morrer. Mas isso faz parte da realidade do lado de cá, né, da eternidade. Ou seja, como diz o autor aos Hebreus, do capítulo 9, os irmãos conhecem bem a referência, mas relembre aí, está escrito no verso de número 27, aos homens está ordenado morrer uma só vez. Adão pecou, a morte passou a todos os homens pecaram, todos os homens morreram. Independentemente de classe social, independente de faixa etária, independente, enfim, da sua cor, independente da sua etnia, a morte chegará à sua casa. A morte chegará à minha casa. A morte chegará à casa de todos os homens. Jairo vivia muito bem, mas teve que se deparar com essa realidade. E nós precisamos trazer isso à memória, porque a morte, ela é varrida para debaixo do tapete hoje em nossa sociedade. Eu lembro que eu li um livro, faz tempo esse livro, acho que comentei já com os irmãos. O nome do livro era Icabode, né? Aquela expressão ali registrada, quando a arca do Senhor é capturada, foi-se a glória de Israel. E o autor do livro procura mostrar como a sociedade se secularizou até mesmo na herança cristã que nós víamos permear a nossa sociedade. A razão de uma cidade ter a igreja no centro, né? Como é o caso da nossa própria cidade, destacava a centralidade, a dependência do homem de Deus. E se você observar, já me falaram isso, não só aqui em Fortaleza, em outras cidades, a rua que sai da porta da igreja conduz ao cemitério. Uma linha reta, mostrando a importância de você considerar
a transcendência e a sua finitude. Compreender que todos nós que estamos aqui, um dia morreremos. Porque essa é a sentença divina estabelecida desde o Éden, em Gênesis capítulo 3, quando nossos pais caíram. Jairo, chegou o momento dele se deparar com isso. E ele então tem o luto à sua porta. Os puritanos, eles se detinham tanto nisso, que alguns chegavam a ser um tanto melancólicos, né? Eles têm livros escritos para como se preparar para o luto, como se preparar para a morte, como entender, como agir como cristãos. Porque isso é um fato o qual nenhum de nós poderemos evitar, porque está escrito: aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. Chegou o momento de Jairo. Talvez você tenha enfrentado isso. Talvez você esteja enfrentando luto por alguém hoje ou recentemente. O fato é que os poderes da morte são bem reais, são bem presentes. E em algum momento, quando morre alguém próximo a gente, né, isso nos leva a ficarmos pensativos. Puxa, eu vi fulano ontem, estava entre nós, estava com a gente. Lembra a última vez que nós vimos? Isso tudo permeia, né? Mas a sociedade quer colocar isso para longe, distante. O engano do mundo, o engano do maligno, é não considerarem a morte, é fazer os homens não considerarem a morte. Na parábola que o Senhor conta de um homem que era rico, não é? Lembra disso? E ele construiu celeiros pensando em viver muito tempo. E o Senhor disse para ele: tolo. Ou algumas traduções dizem: louco. Você vai morrer hoje. Considere isso. Pense nisso. Você não consegue cogitar essa realidade. O homem nascido de mulher vive poucos dias cheios de muitas tribulações. Mas o fato é que todos nós, em algum momento, teremos que enfrentar essa dura realidade. Jairo, então, fala com o Senhor, se lança aos seus pés, suplica o seu favor. E o texto nos diz que o Senhor foi com ele. Veja o versículo 24. É interessante isso, porque Jesus, ele sempre atende. Nós vamos observar isso um pouco mais à frente. Mas ele sempre atende na hora da morte. A coisa que ele tem, né, ele é condescendente, ele vai com Jairo. E o texto diz: multidão apertava. Nós conhecemos o relato: a mulher toca nele, a mulher é curada. Jesus se detém ali naquele momento. Talvez na mente de Jairo, né, eu imagino, enquanto aquela mulher toca nele, Jesus para, tem um intervalo, ele pergunta quem me tocou, e nisso Jairo está ali, né, olhando para o relógio, não tinha ido, né? Mas estava ali, a minha filha, meu Deus, aquela agonia, né? Ao mesmo tempo, um misto de sentimentos para Jairo. Jesus pergunta quem é a mulher conta a sua história. Ou seja, há uma interrupção ali, e a filha de Jairo, a iminência da morte. Então acontece algo, veja no versículo número 35, está escrito assim: falava ele ainda, quando chegou alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: tua filha já morreu, por que ainda incomodas o mestre? A iminência da morte é uma dor, a notícia da morte é outra dor. Não é isso? Ele está ali, tem esperança, mas a notícia da morte chegou para ele. O que ele mais temia, o que ele menos queria, sua filha amada de 12 anos. A beleza, a alegria da sua vida. A notícia chegou: a tua filha já está morta. E a notícia da morte é algo que realmente nos tira completamente, como nós dizemos, o chão. Principalmente quando é alguém que nós amamos, alguém que temos proximidade. E o impacto é tão grande, né? A notícia é tão devastadora para Jairo, que o Senhor não acude a tais palavras, mas ele vai acudir a Jairo. Ele tenta deixar Jairo estável com a fé que ele demonstrou no princípio. Porque ele sabe que a pancada foi grande que Jairo recebeu. O Senhor se volta ao chefe da sinagoga, o amado Redentor, Cristo nosso Senhor. Ele vê que aquele homem ficou desestruturado com a notícia da morte. Ele mostra fé,
ele deixa de lado toda a questão que envolve a sua posição, enfim, a sua autoridade, sua riqueza. Ele se lança aos pés de Cristo, ele tem um ato de fé. Mas a notícia da morte, quando chega, abala qualquer um de nós. Abala qualquer um de nós. Não existe ninguém que não ouça a notícia da morte, que realmente não fique abalado. É isso que acontece com Jairo. Jairo fica realmente transtornado com isso. Veja ainda, é interessante que no andamento, né, do que acontece no luto, Jairo está na expectativa, ele não queria que isso acontecesse, da morte da sua filha, ela morre, ele recebe a notícia, e aí vem outro momento, ainda considerando os poderes da morte, quando eles adentram, as garras da morte vão tocando a vida de Jairo, a casa de Jairo, tudo que Jairo possuía. Versículo de número 37, veja o que está escrito, aliás, versículo 38, chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço. É outro momento de dor. A iminência da morte, a notícia da morte, e quando você se encontra com seus entes queridos, tudo desaba, não é? O alvoroço da morte. No Evangelho de Mateus, no texto paralelo, veja aqui, capítulo 9. O texto nos diz que, no verso 23, olha o que está escrito. Mateus 9. Nos diz no verso 23 que, tendo Jesus chegado à casa do chefe, vendo os tocadores de flauta e o povo em alvoroço. Os irmãos conseguem mensurar essa cena? Eles tinham a prática de contratarem carpideiras, né? Pessoas que choravam, eram profissionais nisso. Então havia música, e uma música triste, choro, e grito, e lamento, dor. Aquilo era algo para destacar o quanto aquela criança era amada. Fazia parte da cultura. Gente que era contratada para chorar. É isso mesmo. Eles eram tão profissionais que quando Cristo diz, ela não está morta, ela dorme, eles já riram. Os irmãos estão entendendo? Como não era algo... Eles eram profissionais, isso era um serviço prestado. No Evangelho de Lucas, capítulo 8, no texto paralelo também, o texto diz, no verso 52, todos choravam e apranteavam, todos, choro, pranto, flautas tocando, o alvoroço. Ele era um homem famoso, ele era um homem importante. O alvoroço do luto é algo terrível. Já experimentei isso na minha vida. Nosso contexto, nossa cultura. Além do alvoroço da morte, é impressionante aqui nós vermos a indústria da morte dentro disso aqui. Irmãos, os irmãos costumam dizer isso, né? Morrer hoje está pela hora da morte. É caro morrer. Não é? Você tem que ter um plano funerário e tem que ter muito cuidado pelas surpresas, porque nessa hora de dor, essas pessoas aqui estão buscando ganhar o dinheiro delas. E há todo um serviço, nós sabemos. Na indústria da morte que nós enfrentamos também, existe até uma insensibilidade quanto a isso. Não é? Tanto na urna, tanto na preparação do corpo, coisas que você nem pensa. Eu já, quando tive que lidar com as situações, você paga por taxas que você nem imagina. E tudo isso tem que ser feito no contexto de alvoroço, de choro, de dor, família, sofrimento. É realmente algo terrível, irmãos. Os poderes da morte, que a própria sociedade criou essa indústria da morte. Claro, precisamos de alguns serviços.
Mas eles chegam a ser desumanos, insensíveis, cruéis. É a hora de se ganhar mais. É a hora em que a passagem aérea triplica, quadruplica. Quando você precisa fazer um traslado ou coisa dessa natureza. Tudo isso estava acontecendo com Jairo. Isso é extremamente perturbador. Talvez eu esteja falando e você esteja lembrando de tudo que você passou recentemente ou mais distante em sua vida. Marcos capítulo 5, volta comigo. Nós vemos aqui, né, o Senhor chega até ali, a casa de Jairo, e observando toda essa questão da morte, tanto a dor, a notícia devastadora, o alvoroço, a indústria da morte, nós ainda temos também a incredulidade. A zombaria da incredulidade, quando Jesus fala em Marcos capítulo 5, no verso de número 39, porque estais em alvoroço e chorais, a criança não está morta, mas dorme, e riam-se dele. É algo até que nós vemos a incredulidade, né? Não creram na palavra do Senhor, zombavam da palavra do Senhor. Isso é algo que nós sempre enfrentamos, né? Nas nossas convicções, na nossa confiança, a nossa fé. Isso realmente é terrível. A incredulidade paira nesse momento. Onde está Deus, né? Cadê a situação? Alguns chegam realmente a negar a fé. Alguns zombam, outros, enfim, riem. O fato é que esse é um contexto realmente devastador. Mas não apenas isso Marcos nos apresenta. Veja, Evangelho de Marcos, capítulo 5, Cristo é a nossa vida. Ele mesmo diz isso no contexto de Lázaro. No Evangelho de João, capítulo 11, ele diz, eu sou a ressurreição e a vida. Todo esse cenário é tão doloroso para Cristo que ele chora, né? Em João 11, 35 está escrito, né? Jesus chorou, vivendo isso no contexto de Lázaro. Mas o fato é que toda essa dor, todo esse desespero, toda essa angústia, esse sofrimento, esse alvoroço, foi muito importante para lançar Jairo aos pés de Cristo. De fato, aí vem o mistério do Evangelho, porque nós vemos mais uma vez a dor que dá vida, o sofrimento que traz alegria, a tristeza que é tornada em júbilo. Jairo prostrou-se, ou seja, mediante a dor, ele buscou o único que poderia ajudá-lo. A morte lançou Jairo aos pés da vida. Isso é impressionante. Ele está com a sua filha morta, mas agora ele está diante da vida, do autor da vida. De repente seja isso, eu creio que sim, que Deus quer fazer conosco, nos nossos momentos de luta, de dor ou de luto mesmo, é entendermos que nem mesmo a morte pode nos separar do amor de Cristo, de nos lançar aos pés de Cristo. Somos lançados à rocha da nossa salvação, mediante as dores que afligem a nossa alma. Romanos 5, os irmãos conhecem o texto, está escrito, né? Olha só, quando Paulo diz, Romanos capítulo 5, depois de considerar a nossa justificação pela fé, Santo Apóstolo vai dizer, no versículo número 3, Romanos 5, verso 3, e não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança experiência, e a experiência traz o quê? Esperança. A esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Então, a esperança, Jairo, do desespero, é levado à esperança, ao próprio Cristo, a esperança viva. O Senhor fala para ele, veja Marcos capítulo 5, no versículo 36, quando a notícia chega até Jairo, o Senhor, sem acudir a tais palavras, ele diz ao chefe da sinagoga, não temas. Com essa expressão, Cristo está tirando de Jairo o aguilhão da morte.
Porque tudo o que concerne a morte é o medo que o homem tem, é a insegurança, a indefinição. E o Senhor diz para ele: não temas, está tudo bem. São as palavras do Mestre: como não temer ante a morte, como não temer ante a perda da filha amada. Somente aquele que sabe de todas as coisas poderia dar estrutura ao coração de Jairo mais uma vez. Ele tira o aguilhão da morte, aquilo que estava nas entranhas de Jairo, fazendo ele gemer, sofrer. Ele tira todo o temor, com uma palavra apenas, ele diz, não temas. 1 Coríntios capítulo 15, essa expressão, eu estou citando aqui, o apóstolo Paulo também a cita de outros profetas, profeta Isaías, enfim, também cita o profeta Oséias. Mas veja, no capítulo 15, no verso 54, capítulo da ressurreição, ele diz: e quando este corpo, 15:54, se revestir da incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. É impressionante que Jairo pôde viver isso aí. Ele viu a morte ser tragada pela vida. Os irmãos conseguem entender isso? Chegou o dono da vida. A morte não tinha mais poder ali. Verso 55, onde está a morte, a tua vitória? Hoje, morte, você vai perder. A ideia é essa. Onde está a morte, o teu aguilhão? Foi isso que o Senhor fez com Jairo. E eu tenho certeza que foi essa palavra que deu a ele ânimo para prosseguir, se dirigir até a casa. Porque a ideia era o seguinte: esse Jesus, ele até curar pessoas, cura. Talvez fosse esse o pensamento dos mensageiros. Veja no verso 35. Tua filha já morreu, por que ainda incomodas o mestre? Curar, tem muitos curandeiros, mas ela morreu. Jesus não é só médico para prevenir a morte, ele é o médico que erradica a própria morte. Você já pensou em levar, é um absurdo, Você chegar para qualquer médico e apresentar um defunto, Mas Jesus disse: não acuda isso aí, não ligue para essas palavras. No verso ainda de número 36, o Senhor procura fomentar em Jairo, além dessa esperança, a fé. Ele diz: não temas, ele fala, crê somente. Apenas crê, apenas confiar em Deus, apenas descansar nele. Por isso que João fala, 1 João capítulo 5, versículo 4, essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. A confiança em Deus, a esperança de que a morte foi vencida, e a confiança, a fé em Cristo, que é o vencedor da morte. O poder da vida vai entrando no coração de Jairo, antes mesmo de trazer à vida a sua filha novamente. O Senhor traz ele aos seus pés, o Senhor arranca ali o aguilhão, o Senhor traz esperança, o Senhor dá a Jairo uma visão divina da morte, que eu creio que é o que nos falta. Olha o que ele diz aqui no verso de número 39. Ao entrar, lhes disse: por que estáis em alvoroço e chorais? A menina não está morta, mas dorme. Alguns querem até dizer que talvez ela estivesse em coma, ou no estado de catalepsia, que chama. Mas não, tanto que eles zombam, porque tem certeza, já tinha feito toda a constatação, enfim, o serviço funerário, vamos usar esse termo, as capideiras, as flautas, ou seja, realmente os judeus se apressavam com os ritos ali, pré-sepultamento, porque rapidamente, naquele contexto, o corpo se decompõe muito rápido. Eles tinham cuidado com isso. Mas quando Jesus fala que ela está dormindo, alguns comentaristas vão dizer que o Senhor disse: não, isso aí é um sono ligeiro,
por conta de que ela não permaneceria muito tempo nesse estado. Olha o Evangelho de João, capítulo 11, a mesma expressão utilizada. Evangelho de João, capítulo 11. Olha o que está escrito no verso 11. Isto dizia e depois lhes acrescentou: nosso amigo Lázaro, o que é que ele diz aí? Adormeceu. Mas vou para despertá-lo. Verso 12. Disseram-lhe, pois, os discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Jesus, porém, falara com respeito à morte de Lázaro, mas eles supunham que tivesse falado do repouso do sono. Então Jesus lhes disse claramente: Lázaro morreu. Jesus não está negando que a menina morreu. É o que nós costumamos chamar de um eufemismo, né? Não, a visão divina da morte não é terrível como é para nós. Não é. Claro que isso não quer dizer que nós não tenhamos fé, mas isso pode chegar ao ponto de trazer o desespero. Instantes ele a levantaria, tudo seria como um breve sono, a menina logo estaria ali para todos, ou seja, bem. Evangelho de Lucas, capítulo 20, olha o que está escrito. Toda essa passagem visa, claro, nos apresentar quem Cristo é e nos trazer esperança. Porque é um fato inequívoco com o qual todos nós teremos que lidar. Mas veja a percepção divina da morte. Lembra da controvérsia com os saduceus que não criam na ressurreição? No verso 37 está escrito, do Evangelho de Lucas, capítulo 20, e que os mortos hão de ressuscitar, Moisés o indicou, no trecho referente à sarça, quando chama ao Senhor, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Ora, Deus não é Deus de mortos, e sim de quê? De vivos. Porque para Ele, todos o quê? Vivem. Ninguém morre eternamente. O mundo diz isso, morreu, acabou, não é? Algumas seitas, a vida é o sangue, a alma morreu. Não. O texto sagrado continua dizendo para nós: Deus não é Deus de mortos, e sim de vivos, porque para Ele todos estão vivos, todos vivem. Todos comparecem diante de Deus, é por isso que o autor dos Hebreus diz: está ordenado morrerem, vindo depois disso o juízo. Que findou por as funções do corpo. Livro do profeta Daniel, capítulo 12. O profeta Daniel também fala sobre isso, destacando a ressurreição. Ele usa essa expressão, ela é tanto neo quanto veterotestamentária. E Daniel fala no versículo 2 do capítulo 12: muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão. Então você tem a expressão de dormir utilizada para uma criança que tinha morrido há pouco tempo. Você vê o texto sendo utilizado aqui para pessoas que estão no pó. O corpo está adormecido no pó, mas a pessoa está bem viva diante de Deus. 1 Tessalonicenses capítulo 4, o apóstolo Paulo matura bem essa verdade, quando ele diz, os irmãos conhecem o texto, fala da vinda do Senhor. Versículo 13, 1 aos Tessalonicenses, Paulo diz: não queremos, irmãos, porém que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Nós temos esperança, nós temos a fé, nós sabemos que Abraão, Isaac, Jacó e seus entes queridos que serviram ao Senhor estão bem vivos diante do Senhor, aguardando a sua chegada, aguardando a minha chegada, aguardando a nossa chegada para vivermos para sempre com o Senhor. O Senhor quer que Jairo entenda isso, o Senhor quer que as pessoas entendam isso.
Versículo número 14, porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. E no final, no versículo 18, Paulo diz, consolai-vos, pois, uns aos outros com essas palavras. Esse eufemismo traz uma verdade importante, o corpo adormece, sim, o corpo repousa, mas abrimos os olhos na eternidade diante do Pai. Os santos se consolam e se fortalecem com esta esperança, mesmo no ambiente de luto, de dor, de tristeza, o crente chora com alegria, sabendo que aqueles que ele ama e amaram o Pai estão na presença de Deus em gozo. Os espíritos dos justos aperfeiçoados na presença de Deus. Marcos capítulo 5, a vida vai tomando conta de tudo. Né? A vida entra no coração de Jairo, anula o aguilhão da morte, traz esperança, traz uma visão divina da morte. E olha como isso tudo é revertido. O texto diz que o Senhor entra ali, tira aquelas pessoas, os incrédulos, os que riam, e ele toma a menina pela mão, e ele fala, menina, eu te mando, levanta-te. Isso é maravilhoso, porque nós vemos aqui que apenas com a sua ordem a menina se levantou. Ele que criou pela palavra, ele que sustenta pela palavra, apenas com uma palavra levantará todos os santos para a glória do Pai. Foi assim que ele fez com aquela menina. Interessante que em 1 Tessalonicenses, eu parei ali o texto, para que nós vejamos o que está escrito no versículo 15, do capítulo 4. Ora, ainda vos declaramos, por palavra do Senhor, ele diz, que nós os vivos, que ficarmos vivos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem, porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. A palavra de ordem, a palavra de Cristo, trará à vida aqueles que lhe pertencem. Claro, também aqueles que não lhe pertencem, para a vergonha e desprezo eterno. Está escrito isso. E na sequência, veja a beleza, Marcos capítulo 5, o texto diz que a menina se levantou, né? O texto diz no versículo 42, imediatamente ela se levantou e pôs-se a andar, pois tinham 12 anos, ou seja, nós observamos aqui que ela foi levantada em plena saúde e funcionamento, todo o seu organismo, tudo bem, e o Senhor ainda diz assim, ordenou-lhes expressamente que ninguém soubesse e mandou que desse de comer a menina. Naquele dia, irmãos, nós levantaremos sob a palavra de Cristo, corpos perfeitos e todo mundo preparado para comer. Interessante isso, né? Por isso que ele fala, né? Eu não beberei do fruto dessa vide até que beba ele novo com vocês no reino do meu Pai. Tudo restaurado. Isso tudo aponta para a glória que há de ser revelada. Vemos a vida tragar a morte. Vemos o poder de Cristo vencer o poder da morte. E tudo isso é esperança para nós. Certeza, regozijo, vida eterna. Esse é um fato para você. Eu não estou querendo dizer que como crente você não possa ter apreensão. Eu não estou dizendo agora que você vai dizer assim, Senhor, pô, então leva os meus. Não estou dizendo isso. Faça isso não. Deixe que Ele leva na hora que Ele estabeleceu. Mas para quando isso acontecer, não sermos como os demais que não têm esperança, mas confiança no Senhor. E sabermos que a nossa fé e a nossa existência com Cristo nunca findará, nossa relação com Ele. Mas claro, se isso não é um fato na sua vida, se o aguilhão da morte lhe oprime ainda todos os dias, é interessante como Deus traz muitas pessoas à conversão pelo pavor da morte. A morte reina e apavora muitas pessoas. E se você se sente apavorado com a morte,
Hoje, Cristo pode tragar a morte e ser vitória na tua vida. É isso que é importante. Já vi muitas pessoas considerarem isso. O pavor da morte as levou aos pés de Cristo. Assim como levou Jairo, pode também levar você. A morte encontrou a vida, a morte bateu em retirada, Ele, Cristo, é a própria vida, e nós temos a certeza que ainda que venhamos a enfrentar a nossa morte, ou de um ente querido nosso, Ele poderosamente triunfará sobre as cadeias da morte, em abundância de vida para a vida. Amém, irmãos? Louvamos o Senhor, o príncipe da vida. Louvamos o Senhor. Ó Deus bendito, dá-nos a certeza e a esperança da vida eterna contigo, e que o aguilhão da morte não mais nos oprima, mas possamos saber que estar com Cristo é incomparavelmente melhor. E seja o que for, Senhor, nós só queremos que Tu esteja conosco. Não nos deixe sozinhos, para vivermos para a Tua glória. Porque se nós vivemos, para o Senhor vivemos. Se nós morremos, para o Senhor morremos. Quer vivamos ou morramos, somos do Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Amém.